Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao 10º encontro Medita com a Gente, produzido aqui pela Monge Urbano. O bate-papo de hoje, o nosso tema vai ser Mindfulness, da rotina à novidade. Vamos estar falando sobre o sentido do viver. O sentido do viver surge daquilo que a gente consegue ver de novo na vida, né? E como o Mindfulness pode nos ajudar a perceber a novidade na nossa vida. Então, o pessoal está entrando, são todos bem-vindos. E aí, Rafa, Marta? Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, já vou convidá-los agora para a gente fazer a nossa prática de entrada, para a gente fazer a nossa transição, né? Facilitar a transição, a saída do nosso dia a dia corrido para esse nosso bate-papo sobre meditação. E não só bate-papo, também vamos praticar. Então, vamos começar, gente, sentando na cadeira ou deitado na cama, sempre buscando deixar a nossa coluna reta. Então, repousamos os braços sobre as pernas. Podemos fechar os olhos ou deixá-los abertos, fique à vontade. Se for deixar os olhos abertos, deixe os olhos apontados para um local neutro, que não tenha muita cor. De preferência, uma cor única, né? Que não te tire da atenção. Então, vamos começar a nossa prática, coluna ereta, mãos sobre as coxas, próximo aos joelhos, ombros relaxados, queixo levemente inclinado para frente. Então, começamos a nossa prática realizando 3 respirações profundas. E só que agora, nessas respirações, a gente vai soltar pela boca, mas soprando lentamente. Ou seja, o tempo para soltar o ar vai ser maior do que o que a gente usa para puxar o ar. Então, começamos. Após as 3 respirações, deixamos a respiração fluir livremente e só ficamos com a observação e a percepção das sensações propiciadas pelo entrar e o sair do ar. Quando inspiramos, o ar que entra nos energiza. Quando soltamos, o ar, quando sai, nos acalma. Observe o expandir e o encolher do corpo junto com a sua respiração.
inevitavelmente, nesse seu observar, surgem distrações. Quando percebê-las, gentilmente se despeça delas e volte para o foco da sua observação. O expandir e contrair do seu corpo junto com a respiração. Observe, então, os contatos que seus pés fazem com o chão. A pressão, alguma sensação de frio, calor, formigamento, qualquer coisa. Note que não sentir nada perceptível também é uma percepção. Não se julgue, nem se critique por isso. Deixe estar como está. Levamos então a atenção para nossas coxas e quadril, percebendo o contato e a pressão que fazemos sobre a cadeira. Levamos a atenção para nossas mãos, para o contato que fazem com nossas coxas. Vamos agora para os ombros. Se sentir um pouco desconfortável, pode mexer levemente os ombros. Levamos a atenção agora para o pescoço. Boca, mandíbula. Bochechas, nariz, olhos. Testa, têmporas, orelhas e couro cabeludo. Voltamos então nossa atenção para o corpo como um todo, desde a cabeça, descendo pelo pescoço, ombros, tronco, braços, mãos, coxas, joelhos, pernas e pés.
Observamos o corpo como um todo. Fazemos, então, uma respiração profunda e, após, lentamente mexemos os pés, os dedos e vamos abrindo os olhos e nos conectando com o ambiente. Façamos, então, a última respiração. E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram relaxar um pouco? Para quem está chegando agora, acabamos de terminar a nossa primeira prática, meditação, mas não tem problema, teremos uma outra mais longa no final. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso 11º Medita com a gente. E como de costume, vamos começar agora a nossa apresentação. Vou compartilhar com vocês aqui a tela da apresentação sobre o nosso tema de hoje. Estão todos vendo aí a tela? Deixa eu ver a Marta que está aparecendo. Marta, está aparecendo a tela direitinho para você? Então, é isso aí. Então, vamos começar aqui. Ah, sim, tá bem legal. Tá Só ótimo. o som aqui hoje não tá muito legal, não, sabe? O meu Não som está sei ruim? se é o seu. No comecinho estava muito ruim, muito chiado. Agora já melhorou. Não sei se é Melhorou? o meu já está morrendo, se é o seu. Alguém aí está sentindo dificuldade no som? Pode me dizer? O som para mim está perfeito aqui, Henrique, desde o início. Desde o início, né? Ah, então tá ok. Então deve ser alguma coisa por aí mesmo, Marta. Mas já que melhorou, tá O ótimo. meu já está para ser trocado. Isso. Aqui o som também tá bom, Martinha. Tá. Que ótimo. Então, vamos começar aqui o nosso assunto do dia, Meu né? som está perfeito, Henrique. Tá perfeito, Sandra? Bom demais. Que bom. Então, vamos lá. Gente, antes de começar o nosso assunto, só falar para vocês, para divulgarem para os amigos, para seguir a gente nas redes sociais, né? Monge Urbano, agora, o nosso programa Medita com a Gente está disponível no MongeCast da gente, lá no Spotify. Quem tiver, pode escutar os programas, pode entrar só para fazer as práticas, ou se está corrido, para escutar um pouco sobre o tema do dia, né? E também estamos com o canal no YouTube, para quem quiser ir lá e assistir o programa, fique à vontade. Lá a gente vê a imagem, nos vemos, né? Também tem nossa participação lá. Então, fique à vontade. Meu filho estava escutando seus podcasts. Como é? Meu filho estava escutando seus podcasts lá do outro lado do mundo. Olha, do outro lado Ele do está mundo. ele está na Bom, Inglaterra. está gostando? Ele está gostando. Oh, coisa boa. Aqui, olha aí, já estamos chegando no outro lado do mundo, hein? Internacional. Oh, bom demais. Que bom que a gente está conseguindo chegar lá e contribuir com o bem-estar das pessoas. Isso é maravilhoso. Notícia ótima. Fiquei muito feliz com essa sua notícia, viu, Martinha? Oh, obrigada. Olha aí, então vamos lá. Gente, o papo de hoje é bem interessante, né?
como a gente pode sair da rotina e construir a novidade? A gente está muito acostumado com a rotina, a gente tem certa dificuldade de encontrar coisas diferentes naquilo que é rotineiro. Agora, por que isso acontece, né? Vou trazendo aqui para vocês hoje uma discussão baseada no livro de Daniel Siegel, né, criador, aí, um estudioso, está criando nova linha de fronteira da psicologia, da neurociência, da biologia, que chama neurobiologia interpessoal, né? Relacionada à interpessoalidade e à relação de nós com os outros. Então, ele vai falar de 2 modos de perceber a vida que a gente tem, que a gente pode exercitar e melhorar, né? Um é vendo a experiência de cima para baixo, que a gente já tivemos até um outro medita com a gente, não estou me recordando qual foi, depois que a gente falou sobre o modo ser e o modo fazer. A gente vai falar do modo ser e do modo fazer numa outra perspectiva, né? Então, é ver a experiência de cima para baixo, no modo fazer, é baseado nos nossos impulsos, no nosso passado, nessa história que já construímos. E a outra forma é de baixo para cima, no modo ser. É quando a gente se abre para a experiência, para o novo, e para o novo que acontece na rotina. Então, quando a gente fala do vendo a experiência de cima para baixo, é aquilo que está acontecendo, a gente interpreta de cima, com base na nossa história de vida, no nosso modelo mental pré-existente. Qual é a forma que eu olho hoje, por exemplo, para uma galinha, né? No meu contexto, galinha, eu já vi vários tipos de galinha coloca um ovo e tal, então posso estar passeando numa fazenda, ou então no sítio, qualquer coisa, tem uma galinha assim, uma galinha eu nem presto atenção nela. E, às vezes, né, a riqueza está justamente naquilo que eu não presto atenção. Significa que essa forma de eu ver, ela também é importante porque eu consigo selecionar e excluir aquilo que não me interessa, né? E quando eu faço isso, eu construo um resumo do que eu estou vendo. E esse resumo, obviamente, é baseado nas formas que eu vivencio as coisas do passado, não é? O que eu já vivenciei, o que eu já me relacionei, né? As minhas frustrações, as minhas alegrias, as minhas vitórias, os meus medos, está tudo gravado no modo fazer, né? Significa que quando eu estou vendo, eu já estou interpretando. Eu não consigo abrir para a experiência, eu tenho dificuldade de abrir para a experiência. Um outro tema que a gente já trouxe no Medita com a gente foi quando a gente falou sobre a empatia, que a meditação, o processo do mindfulness, nos ajuda a nos conectar com o outro, não é? E o que era interessante naquela discussão é que quando a gente está conversando com o outro, a gente tem uma mania de se antecipar à resposta do outro, já dando a nossa resposta. E isso é um reflexo desses impulsos internos que a gente tem e muitas vezes não percebemos. Eu fiz recentemente um curso sobre comunicação não violenta e o professor falou uma coisa que estava tudo relacionado com mindfulness, é que quando eu tenho raiva ou quando tenho algo que me incomoda, a culpa não é o outro, a culpa é minha. Porque isso que faz raiva a mim está relacionado à minha forma de interpretar a situação. E quando eu me comunico com o outro, e às vezes sem querer eu desagrado o outro, a culpa pela frustração do outro não é minha, também é do outro. Porque se há uma coisa que frustra dentro de mim, é porque isso que me frustra é a forma como eu olho para isso, né? E essa forma que eu olho está baseada nos meus filtros.
os filtros da minha história pregressa, né? Ao mesmo tempo, nem tudo é ruim, né? Porque esse filtro de cima para baixo me poupa tempo e energia. Ele se torna cognitivamente eficiente, por quê? Porque eu consigo mais facilmente, isso aqui eu já vi tanto, não interessa mais. E aí sigo por outros caminhos, levo a minha atenção para outras coisas que podem me interessar, mas ao mesmo tempo que eu faço isso, outras informações são perdidas, obviamente, né? E quando a gente vai para a experiência de baixo para cima, que é o modo C, a gente vai experienciar tudo como se fosse novo. Quando a gente exercita os olhos do principiante, né? Quando se olha para aquilo como se fosse a primeira vez. E toda primeira vez é uma experiência que nos engrandece, porque cria novas conexões. Transforma aquilo que é diferente, transforma a gente. Como se fosse é o primeiro namoro, o primeiro beijo na boca que a gente passa durante a nossa adolescência. É a primeira vez que você consegue andar de bicicleta e se solta, ou aprende a nadar, ou sei lá, você gosta de futebol e faz um gol espetacular. Então, aquilo me engrandece porque é uma novidade, né? Nessa perspectiva, esses filtros, eles não existem. Ou se existem, eles estão desligados. E você olha simplesmente para aquilo que é novo. Para aquilo que é novo, você apura ao máximo a sua visão para receber aquilo por causa da curiosidade. Existe uma curiosidade intrínseca nisso. E isso te torna vivo. É essa experiência da novidade que nos transforma. A mesmice, na verdade, nos deprime, né? Quando a gente está na mesmice, a gente começa meu Deus, a situação está assim, então o que acontece? Eu começo a antecipar o futuro, começo a ficar ansioso, eu não consigo ver mais perspectiva, porque eu só consigo olhar lá na frente. E a vida, de fato, acontece no aqui e no agora, é no que eu estou fazendo agora, e a gente perde essa conexão com o agora. Quando eu me desconecto do agora, eu me desconecto de mim mesmo, eu me desconecto da minha experiência, da minha vida acontecendo, porque a vida da gente ela acontece no agora, no presente. Então, quando a gente está no modo C, vendo a experiência de baixo para cima, da origem, né? Nós vemos aquilo como o Daniel Silva chama, vemos os aspectos únicos daquilo que está literalmente nos nossos olhos, sem filtros. E o que é interessante, gente, é que meus pais têm casa de praia na Taíba faz um tempo, eu fui morar em São Paulo, então tinha umas fotos da Taíba, e quando eu levava para São Paulo, o pessoal, nossa, você mora num paraíso, isso é que é um paraíso. E aí, eu fiquei encucado, sim, é um paraíso. Aí eu fui para a praia lá de São Paulo, que era lá para Ubatuba. E eu fiquei encantado com aquela praia. Nossa, isso aqui é um paraíso. Mas eles diziam que o paraíso era Taíba, aqui em Fortaleza. E eu olhava lá São Paulo, Ubatuba, como sendo um paraíso. E nessas idas e vindas, fui uma vez à praia da Pipa, cheguei lá, conversando com a moça, estava me atendendo, nossa, e falei para ela, nossa, isso aqui é um paraíso. Ela olhou assim para mim, com aquela cara assim de mesmice, e disse, para vocês que não moram aqui, realmente é um paraíso. Para nós que moramos aqui, é só mais um dia, é a mesma coisa. Ou seja, perdeu o encanto pelo que ela tinha. Outra amiga, encontrei, na verdade, duas amigas que foram morar em Noronha, né? E eu sempre gostei, eu tinha uma época que gostava muito de mergulhar, cheguei, pô, e aí, como é que tá? Tô falando todo empolgado, né? E aí, como é que tá? Deve ser bom demais morar em Fernando de Noronha, mergulhar todo dia e tal. Elas olharam para mim com essa mesma cara de mesmice. É bom e tal, mas é sempre a mesma coisa. Aí foi que eu fui perceber que realmente eu tenho um paraíso ao meu lado, que é a praia que eu vivenciava. E a descoberta da meditação foi que cada dia que eu medito,
a minha mesmice não tem nada de mesmice, é completamente diferente, a gente está em constante evolução. E se a gente tem dificuldade de encontrar essa evolução, esse movimento fora da gente, quando a gente entra dentro de nós mesmos, por meio da prática da meditação, o que está fora começa a aflorar. É o momento que você olha para o seu filho, é o momento que você olha para o seu cachorrinho, e você começa a contemplar e ver coisas novas ali. Não sei se vocês já ouviram falar daquelas pessoas que são maníacas em viajar. A vida para elas só tem sentido se ela estiver viajando. Não é? Você viajar ou buscar novidades sempre é algo bom. Mas pode ser também uma armadilha para o nosso bem-estar. Porque se a gente não consegue mais ver a novidade naquilo que a gente chama de rotina, a vida começa a perder sentido. É comum as pessoas, não, mas eu preciso viajar. Ela viaja e se deslumbra porque viu o novo, nunca viu aquilo. Na verdade, ela olha para a rua dela, mas não vê que num cantinho está nascendo uma planta que nunca nasceu. Que naquele dia, no poste de luz dela, não eram os mesmos passarinhos, ou se eram, nem na mesma posição estavam. Se naquele dia que ela acordou, embora o sol nascesse sempre próximo, mas ele nunca está no mesmo lugar. E pode ter uma nuvem ou pode estar o céu aberto. E que naquele dia podia estar soprando, ou estar mais quente ou mais frio, ou seja, constantemente nós estamos em mudança. Está tudo acontecendo, está tudo mudando. Quando a gente entra no modo automático, a gente começa a se desconectar do que está surgindo no nosso dia a dia. A gente perde o contato com a vida. E isso é muito ruim, né? Mas aí o que é interessante, né? Que o moro de cima para baixo, ele sempre vai dar esse senso familiar da mesmice de sempre. Por quê? Porque já conhecemos, já vimos, e parece que não existe mais novidade. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando a disciplina de epistemologia da ciência na universidade e estava falando sobre o que é o conhecimento, né? A forma de gerar conhecimento e a forma que as pessoas veem o mundo de acordo com o seu conhecimento. Né? E eu cheguei e trouxe uma lupazinha e dei para o aluno, né? Olhe para a sua mão, o que é que você vê? Né? Ele olhava sem nada, não, estou vendo a minha mancha. Olhe com a lupa. Aí ele dizia agora, tá, estou vendo aqui umas ranhuras na minha mão, a minha digital. E só isso mesmo? Bem, na visão dele era só isso. Agora, se eu pego essa mesma lupa e passo, por exemplo, para um dermatologista, a visão muda. Se for um biólogo que estuda a natureza das epidermes, das camadas da pele, ele começa a ver outras coisas. Como eu sou formado em física, quando eu olho um paredão daqueles de carro, a primeira coisa que eu vejo é isso, qualquer coisa esse carro vira, porque o centro de equilíbrio dele está acima, está muito alto. Porque os conhecimentos que a gente vai gerando vai dando novas interpretações e nova fluidez. Por isso que, além da prática da meditação, que ajuda a nos perceber isso, estudar e gerar novos conhecimentos com os outros, também é importante. Né? Então, é uma das desvantagens da experiência, né? Da experiência, da gente se achar experiente demais, né? Porque sabemos demais, né? Então a gente começa a perder também. Às vezes você estuda, por exemplo, um determinado assunto e quando as pessoas comentam sobre aquele assunto, você diz, tudo bem, isso não me interessa mais, eu já sei o que é. Até chato, não quero mais saber. E às vezes uma perspectiva diferente, você se fecha. Na verdade, você quebra uma relação, né? A construção de uma relação de você com o outro, por causa da sua mesmice. E, ao mesmo tempo, você se fecha para uma nova oportunidade que poderia se abrir, né? E o efeito colateral desse modo fazer é saber demais. Saber demais no sentido da arrogância, da falta de humildade em relação ao que você sabe. E, na verdade, quanto mais a gente estuda nesse processo, a gente vai percebendo que menos a gente sabe. Né? Embora
o modo fazer, ele nos dificulte algumas coisas, ele é bom porque ele é econômico. Quando a gente percebe que nem tudo a gente precisa dar atenção, mas se a gente se deixar ser levado por ele, a gente perde a perspectiva do novo. Né? E aí o que é interessante, ó, que o Mindfulness, agora visto por uma outra perspectiva, que é da Ellen Lange, que é uma psicóloga social americana que estuda Mindfulness, mas não medita e não trabalha com meditação, para você ver o que é interessante, que não é só a meditação que trabalha, né, a consciência plena do momento presente, né, do momento presente. Né? E ela fala o seguinte, a consciência plena ou mindfulness, esse estado de estar presente, com atenção, intencionalmente para o que está acontecendo aqui e agora, com abertura, e não projetar. Não projetar é não julgar, né? É o processo de reparar ativamente em coisas novas. O que são essas coisas novas? Por exemplo, você nunca cozinhou e quando menos espera você começa a cozinhar e aqueles utensílios da sua cozinha começam a ter novas cores, às vezes você quer comprar mais. E aquela coisinha verde que você passava lá no supermercado, que se chamava manjericão, alecrim, você não estava nem aí, não, isso é besteira. Começa a sentir os cheiros, aromas, né? E a vida começa a dar brilho, esse conhecimento, essa interação, essa descoberta que vai gerando vida dentro da gente, né? Então, Mindfulness, por trás, tem a essência do envolvimento. Quanto mais nos tornamos sensíveis aos contextos que a gente vive, é quando a verdadeira dimensão das coisas se abre para a gente, né? E esse sair do modo automático, que é interessante, o modo automático nos deixa muito ou no passado ou no futuro, nos deixa agindo o tempo todo com base nos instintos. A gente perde meio que o controle sobre nós mesmos, né? E é por isso que quando a gente resgata a novidade, o presente, quando a gente se coloca no presente, todas as pesquisas demonstram há uma redução do estresse, há o desbloqueio perante a criatividade. Agora, a criatividade ela se torna mais plena, porque você, para estar aberto, você, naturalmente, você se torna mais curioso. Se você se torna mais curioso, há a perspectiva de ampliar sua capacidade de ser criativo e também melhora o desempenho, porque estar no presente é o que você precisa fazer para alcançar suas metas, seus objetivos. E aí vem, não é angustiante nem cansativo estar no presente. Na verdade, é energizante, porque vem aquela concepção de, sim, mas se eu estiver presente, tem que estar focado, buscando a atenção o tempo todo. Né? E a Ellen é muito feliz quando ela observa que não é a atenção focada que cansa, são os julgamentos que a gente não aguenta, que a gente percebe na prática da meditação, que a gente está aqui, aí começa a surgir os pensamentos, e às vezes a gente começa a viajar nesses pensamentos. E a gente está aqui, e aí lembra de uma situação ruim, aí sente aqui uma emoção, às vezes dá uma queimação na barriga, e aí vem um pensamento e você começa a remoer tudo isso. Isso é o que cansa, né? E essas coisas cansam porque a gente começa a voltar para o modo automático. Quando a gente está consciente do que está acontecendo, presente, com abertura, sem julgamento, a gente está relaxado. Essa é a diferença. Eu vejo isso muito ontem, que meu cansado já... Minha esposa chegou doente em casa, eu fui dar banho nas crianças e depois fui dormir com elas cansado e não foi cansativo. Por quê? Porque eu estava conectado com elas. Apesar de cansado, eu me soltei, deixei abrir, deixei a coisa fluir. Fiquei um pouco mais aberto à situação, a sentir como é que ele estava curtindo. Tentei evitar os julgamentos por causa do cansaço, porque normalmente a gente, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Menino briga demais, há muita confusão, não é assim? É isso que cansa. E não estar presente fazendo o que precisa ser feito. Né? Então, gente, a mente condutora e a mente construtora, né? O de baixo para cima é a que conduz.
é a que nos leva para a experiência, para a novidade. É quando a gente deixa estar, nada fazer, nada pensar. Deixa rolar. E isso em qualquer situação da nossa vida. E o de cima para baixo é a mente construtora, que parte de uma visão não tão ampla, ela já vem construindo toda uma história, e também é importante, não é? Porque ela começa a transformar a nossa mente pensante, a nossa mente que produz e que gera resultados práticos na nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se deixa levar por ela, né, a gente pode se perder. Então, aqui o que a gente está falando não é um é bom e a outra é ruim. Na verdade, as duas são boas e as duas podem ser ruins se você não buscar integrar, né? E o que é interessante é que o Daniel Sigo comenta que parte da questão de quem somos nós, por que nós estamos aqui, é que a gente precisa considerar as duas perspectivas. Quem eu sou hoje é um resultado do meu passado, porque eu interpreto a vida através desses meus filtros. E se eu quero me transformar para uma pessoa diferente, eu quero me reconstruir, eu preciso criar, chegar à experiência e chegar à experiência, na minha relação dessa experiência com os outros, com uma nova perspectiva de abertura, de olhar para o presente, né? E aí é que entra, eu busco o equilíbrio ou a integração entre vida pessoal e trabalho, né? Ah, vamos construir equilíbrio. Se eu estou falando de equilíbrio, é porque eu tenho uma coisa que é diferente, são coisas opostas. Na verdade, as duas formas de se relacionar, elas se equilibram. E a minha forma de me relacionar com a minha vida pessoal e a minha vida profissional não se exclui, eu não preciso de equilíbrio, eu preciso de integração, porque aquilo que eu aprendo nas relações na minha família é aquilo que eu preciso aprender nas minhas relações de trabalho, né? Então, enquanto integração, eu não falo de equilíbrio, eu não falo de opostos, né? Eu busco, quando eu falo integração, porque aqueles princípios ou processos que eu levo para a minha vida pessoal ou para a minha vida profissional, eles se integram. Então, o que a gente busca com Mindfulness é a integração. É menos o equilíbrio e mais a integração, né? E aí, outro aspecto que sobressai nisso tudo, na novidade, é como é possível ser plenamente atento o tempo todo. Isso não exige muito esforço. A gente viu que não é ser atento que nos esforça, que nos cansa. Na verdade, são os pensamentos, os julgamentos que estão por trás disso. Só que, ao mesmo tempo, Mindfulness também, quando amplia nossa capacidade de atenção ou de concentração focada, né, nos ajuda a criar a sabedoria para aquilo também que é importante na nossa vida e principalmente no momento. Então, ela faz uma analogia com um CEO ou um diretor, um gerente, né, de uma empresa. O CEO é o executivo máximo, né? Como é que ele se relaciona? Ele precisa se relacionar com a empresa como um todo, mas ele tem que entender qual é o papel dele, ele tem que saber qual é o papel dos outros. Então, é por isso que existe a delegação de funções, né, dentro desse roteiro, e ele aprender a se concentrar naquilo que é importante. A atenção, né, que a gente aprende naquele exercício simples de observar a respiração, de contar a respiração, e tem outras práticas de mentalização que a gente faz durante a meditação, são exercícios de, primeiramente, concentração. A gente amplia a nossa concentração, o nosso foco, para depois a gente expandir o foco dessa nossa atenção. Mas para a gente aprender a expandir esse foco e colocar ele na nossa vida como um todo, a gente precisa aprender a se relacionar com aquilo que nos incomoda. Que uma das coisas são aqueles pensamentos repetitivos, outra, aquelas sensações de angústia, aquelas emoções que a gente às vezes não sabe o que fazer, né? Então, o CEO eficiente, ou a eficiência da nossa vida, né, ela vai se colocar quando a gente aprende, né, a realocar o nosso foco de atenção
com sabedoria, escolhendo onde é que é melhor estarmos plenamente atentos. Em resumo, é a flexibilidade entre o modo de cima para baixo, o modo fazer, e o modo de baixo para cima, e o modo ser, que gera a integração na nossa vida. A gente pode é o equilíbrio? Não, é a integração. Quando a gente integra um com o outro, a gente primeiro podemos até falar assim, não, buscamos o equilíbrio. Buscamos entender um pouquinho de um pouquinho de outro, para que aprendamos a, como é que eu digo, a transferir a habilidade de um para o outro, nos transferir para uma habilidade para outra, de acordo com a necessidade. E não nos deixar ficar muito numa e outra. Também imagine, se a gente ficasse só no modo C, no modo da novidade, o que a gente ia fazer na nossa vida? Porque é um modo de estar contemplando. Então, a gente precisa estar integrando um ao outro para que a vida não só saia da mesmice, mas que a gente saia da mesmice de forma produtiva e criativa. Então, esse é o tema da gente de hoje. Espero que tenha gostado. Quem tiver alguma pergunta para fazer ou alguma dúvida, faça agora ou se cale para sempre, né? Que aí, na verdade, cara, para sempre não. Então, fale depois da nossa meditação, né? Que a gente vai caminhar agora para a nossa meditação final e vai tentar incluir essa prática dentro dessa perspectiva de hoje. Tudo bem? Alguma dúvida com esse assunto? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, vamos caminhar para a nossa prática final. Nós temos aí 15 minutos. Eu acho que dá para a gente aproveitar esses 15 minutos para fazer uma prática bem bacana. Então, convido a todos novamente agora para se sentar na cadeira, né? Ou se estiver deitado, relaxar nessa postura, deixando a sua coluna reta. Para quem estiver sentado, soltar as mãos sobre as coxas, ali próximo aos joelhos. Fechar os olhos. Então, começamos a prática com 3 respirações profundas. Terminado as 3 respirações profundas, vamos iniciar uma outra técnica para ampliar nossa capacidade de concentração. Deixamos a nossa respiração fluir livremente, observando o ar entrando, o ar saindo. Então, agora, para cada exalação que fizer, a gente vai começar a contar em ordem decrescente, de 10 até 1. Ou seja, na primeira exalação, contamos 10, na segunda exalação, contamos 9, e assim sucessivamente até 1. Então, deixamos a respiração fluir. Quando começar a exalação, contamos, então, 10. Na próxima, 9.
E assim sucessivamente, ficamos concentrados nessa técnica. Terminada a contagem, observe aonde a sua respiração está mais presente. Pode ser em algum local da barriga, indo até o peito, ou na ponta do nariz, nos lábios superiores. Só identifique esse local e observe o fluir da sua respiração nesse local. Acrescentamos agora a essa percepção e sensação, mais uma vez, a técnica da contagem de 10 a 1. Contamos mentalmente, em silêncio, buscando sincronizar com o movimento natural de cada exalação. Comecemos, então.
Terminado a contagem, agora abrimos o foco da nossa observação para o que estiver acontecendo no nosso ambiente externo ou internamente. Podemos sentir algum desconforto, então mentalmente anunciamos desconforto. Se for dor, mentalmente dizemos dor. Se for um barulho externo, barulho. Se for algo incomodando, que lhe incomoda, incômodo. Se for uma vontade de sair da prática correndo, acontece no normal. Note vontade de sair. Se for uma conta de luz, um pensamento, alguma reunião, conta. E vá anotando tudo o que acontece neste momento na sua experiência. Você é único, logo a sua experiência também é única. Não existe certo ou errado na prática da meditação. Está com dificuldade de se concentrar? Dificuldade. O mais importante é perceber o que está acontecendo no momento. Se muitas coisas estiverem surgindo ao mesmo tempo, anote mentalmente muitas coisas. Voltamos então a nossa atenção agora para o movimento natural da nossa respiração.
para as sensações do corpo como um todo. Pés, pernas, joelhos, coxas, mãos, braços, costas, barriga, ombros, pescoço, rosto, couro cabeludo. Realizamos, então, uma respiração profunda. E após, lentamente vai mexendo os dedos, as extremidades, mexendo um pouco na cadeira, vai abrindo os seus olhos, se reconectando novamente com o ambiente. E aí, pessoal, tudo bem? Foi tranquila a prática, muito agitada? Foi difícil? Se alguém tiver sentido alguma dificuldade, quer comentar como foi a prática, fique à vontade. Que são justamente essas dificuldades, às vezes, que a gente tem, que facilita a compreensão não só da gente, como dos outros também. Rick, eu gostei muito dessa técnica, gostei muito dessa possibilidade de tentar se afastar um pouco do que se está sentindo. Não é bem se afastar, mas tentar visualizar o que se está sentindo. Assim, não sei se é exatamente isso que se chama o mindfulness. A mente Mas é isso. Para passar essa mensagem aqui, realmente, eu acho que causa um efeito muito bom de se tentar perceber isso e, de certa forma, trabalhar isso dentro da gente, né? É aquela velha frase que você repete várias vezes, que nós não somos nossos pensamentos, né? É mais ou Isso. menos. É essa técnica que a gente até trabalhamos no curso essa semana, né? E hoje foi para quem está fazendo o curso, hoje é como se fosse mais um aprofundamento do que a gente está trabalhando, né? A gente deixou o Medita com a gente para estar conectado, para ser mais uma prática. Ela reforça a nossa capacidade de ser observador de nós mesmos. Para a gente nos transformarmos em observador de nós mesmos, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo. Né? É a consciência do que está acontecendo, é como se fosse consciência da consciência. Está acontecendo, eu estou vendo, eu estou percebendo, mas eu não estou sendo levado pelo que está acontecendo, é o que a gente chama de metaconsciência. Mas para eu ter metaconsciência, eu preciso primeiro trabalhar com a autoconsciência. Eu preciso sentir o que está acontecendo. Quando eu nomeio, eu sinto e nomeio e identifico, eu consigo ir para a metaconsciência, porque eu começo a observar e perceber que dentro de mim tem muita coisa acontecendo. E eu não preciso me deixar levar por tudo isso. Então, o modo fazer, o que acontece? A gente está no modo automático, a gente está sendo levado por tudo isso. Isso é cansativo. Quando a gente está integrado o modo ser e o modo fazer, a gente consegue transitar de um para o outro, a gente entra no fazer, mas com consciência do que está fazendo. Então, isso traz paz de espírito, porque a gente não se envolve mais com o que está acontecendo. Às vezes, a gente está fazendo, mas a gente está muito ansioso. Uma coisa é você estar ansioso e entrando dentro da ansiedade. Outra coisa é você estar ansioso e observando a sua ansiedade. O efeito é completamente diferente.
Você pode até continuar ansioso, mas não é com a mesma intensidade de quando você não tem a percepção consciente de que está ansioso, entende? Mas essa prática, ela fortalece muito essa perspectiva da metaconsciência. Então, por isso que eu trouxe hoje, para a gente perceber, né? O tema da gente é como a gente sai do modo ser para o modo fazer, do modo de projetar, né? Para simplesmente estar. Para a gente estar, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo no momento. E essas notas mentais, ou técnicas cognitivas de percepção do que está acontecendo, facilita muito esse estado de presença, né? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Consegui te responder, Efton? Conseguiu demais. É exatamente isso, é a minha percepção. Bom demais. E essa técnica eu uso sempre, 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 sempre. Ela sempre faz parte das minhas práticas, né? Na verdade, essa de contagem sempre faz parte. Às vezes eu começo a prática contando. Às vezes, para vocês verem, né? E quando eu estou muito ansioso, o que é que eu faço? Aí eu começo sentado observando a minha ansiedade. Porque às vezes eu estou tão ansioso, tão pilhado, que eu não consigo nem fazer a contagem. Aí é observando a minha ansiedade, porque ela se manifesta no corpo. Aí eu vou acalmando. Aí eu começo a fazer uma contagem, técnica da contagem. Aí durante a técnica da contagem eu vou fazendo as notações mentais e aí vai. Entendeu? Você vai ampliando a capacidade de estar presente. Esse é o que é o importante. E não é a técnica em si, é só um artifício para que te leva ao estado de presença. Ela te ajuda a ter estabilidade, né? A alcançar a estabilidade para estar presente no momento. Essa é a função da técnica, né, que a gente utiliza. Então é isso, gente. Já passamos aqui 5 minutinhos. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar por hoje. Então é isso. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Vem com a gente. Divulgue para os seus amigos que já temos aí, ó. E com o 11º encontro, nós temos mais de 11 horas de meditação gratuita na rede, para quem quiser, hein? É basicamente um curso de meditação aí, com vários temas bem interessantes e pertinentes, né? Baseado em ciência, em neurociência e psicologia, e por aí vai. Até, gente. Uma ótima semana para todos. Boa noite, fique com Deus e obrigado pela presença de vocês aqui no Medita com a gente. Boa noite, obrigada. Nós aqui agradecemos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Rafa. Boa noite, Beth.